Hoje nós vamos falar sobre uma estratégia que faz com que você possa multiplicar o seu dinheiro por muitas vezes, gastando apenas 15 minutos por ano. É isso mesmo que você ouviu. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Investidor Adolescente. Eu sou o Bruno Melim, tenho 16 anos e é isso mesmo que você ouviu. Hoje nós vamos falar sobre o Factor Investing, que é uma estratégia de investimentos que permite com que você multiplique o seu dinheiro por muitas vezes gastando pouquíssimo tempo, investindo pouquíssimo esforço na aplicação dessa estratégia. Para falar sobre isso, eu chamei um cara que manja muito, tem muito conhecimento para passar pra gente, que é o Vinícius Penido, um mentor meu e que vai estar aqui para falar pra gente sobre Factor Investing. Já deixa seu like aí e se inscreve no canal. Esse vídeo aqui muita gente está pedindo, um vídeo um pouco mais técnico, mais aprofundado, então aproveita aí. Então estamos aqui com a lenda Vinícius Penido. Vini, cara, primeiro fala aí, 30 segundinhos, um minuto, quem que é você? Quem que é você no mercado financeiro, no mercado digital? Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Penido, eu tenho 17 anos, eu invisto na bolsa desde os 15 e comecei a produzir conteúdo há mais de um ano aqui nas redes sociais, tá? Eu sou produtor de conteúdo sobre mercado financeiro, no meu Instagram a gente acaba falando sobre alguns outros assuntos que tangenciam isso, que é vida pessoal, relacionamentos, porque eu acho que tudo isso tangencia o dinheiro e te ajuda você a lidar melhor consigo mesmo. Atualmente, eu tenho mais de 150 alunos nos meus cursos online, também tenho um livro já publicado aí na Amazon, fechou? Vini, muito obrigado pela presença aqui pra gente dar esse papo sobre Factor Investing. E cara, pegando do zero, mano, o que é Factor Invest, Factor Investimento em Fator, como é que funciona isso aí, cara? Bom, o que eu entendo sobre Factor Investing é a ideia de que a gente está comprando fatores. Porque eu sinto que no mercado financeiro, pelo menos quando eu comecei a estudar sobre isso, na internet eu via muita gente reduzindo tudo a olhar indicadores. Então, eu vou comprar empresas que têm o PL baixo. Eu vou comprar, essa empresa aqui está com PL baixo, então ela está barata. Só que quando a gente está fazendo uma análise de uma empresa do ponto de vista fundamentalista, que significa analisar os fundamentos dela para chegar numa conclusão se ela vai apresentar um bom crescimento, olhar só para um indicador não faz sentido. Então, eu estava preso, eu estava ali numa guilhotina, estava bifurcado. Para um lado, eu tinha que estudar a empresa toda ou me baseava só em um fator, sei lá, o preço sobre o lucro. Aí eu comecei a estudar sobre Factor Investing, e a minha maior referência foi o Tio Willy, justamente, mas basicamente é uma forma de você identificar fatores específicos que todas as empresas que performaram bem atendiam a esses critérios, como, por exemplo, empresa com beta ajustado ao risco, com altos retornos, entre outros fatores. E eu comecei a estudar sobre essa estratégia e percebi que inclusive grande parte das casas de análise do Brasil utilizam elas. E o meu maior livro de referência, The Little Book That Beats the Market. Esse livrinho aqui, é do Joel Greenblatt, que é um grande gestor norte-americano, um livro pequeno mesmo, por isso que o nome é Pequeno Livro, e tem em português, tá? Que é a fórmula mágica dos investimentos. Basicamente lá, ele conta várias historinhas. E para mim, o maior insight do livro é quando ele conta a história do filho dele, chegou para ele e falou: "Papai, o que você trabalha?" E o filho dele nunca entendeu o que ele trabalhava. O moleque, mesmo vendo o pai dele trabalhando no dia a dia, não entendia sobre mercado financeiro. E ele fez uma analogia muito interessante, que é basicamente assim: se você tem um amiguinho lá na sua escola que vende bala, vamos dizer que ele está no 9º ano. Então, ele, em tese, teria o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano ainda para vender suas balas. Então, supondo que ele faz, sei lá, R$ 100 por mês vendendo bala, se a gente tem 10 meses todo ano, seriam R$ 1.000 ao longo de 3 anos, R$ 3.000. E aí ele perguntou para o filho dele: você pagaria R$ 3.000 para ser sócio dele? O filho dele respondeu que não. Até porque, se você está pagando R$ 3.000 por um negócio que vai te gerar R$ 3.000, não faz sentido. Então ele logo explicou para o filho dele que o papel dele era encontrar negócios que vão gerar mais do que ele está pagando. E é justamente isso que a gente busca. E uma estratégia que ele encontrou foi justamente a fórmula mágica dos investimentos, que levava em conta dois fatores, que era o retorno sobre o patrimônio da empresa, que basicamente é o ROIC, que a gente usa aqui no Brasil, e também o Earnings Yield, que é a relação entre o EBIT e o Enterprise Value. Mas nas minhas adaptações e estudos aqui no Brasil, eu cheguei à conclusão que essa não é a melhor metodologia, tá? Inclusive, vou mostrar aqui para vocês parte da planilha de Excel que a gente disponibiliza para os meus alunos, para vocês verem o backtest que eu fiz na bolsa, tá? De novo, tudo isso aqui é baseado em dados. Nada disso foi, eu acho que isso aqui é maneiro. Porque eu acho que o maior erro dos investimentos, na minha humilde opinião, é pensar que a gente sabe mais do que os outros. Porque quando a gente pensa, eu já descobri o método, já descobri o segredo, já era. Que a gente virou prepotente. E o que vocês estão vendo aqui é justamente a planilha de backtest, tá? Eu não vou mostrar para vocês como é que eu faço na prática, porque senão vai ficar muito complexo. Mas basicamente esse foi o patrimônio inicial de R$ 100.000 em cada uma dessas estratégias e o patrimônio final. E a gente percebeu que, como por exemplo, essa estratégia aqui, Graham 10, daria
transformaria 100 mil reais em quase 6 milhões em questão de 10 anos. E essas estratégias específicas, elas têm um embasamento. Por exemplo, essa estratégia de Graham, eu estou baseando no livro O Investidor Inteligente. Para mim, é uma das maiores fontes que a gente tem que ter quando a gente está falando de estudar sobre mercado financeiro. Na página 412, ele fala da tal fórmula de Graham. E o que eu vejo muita gente falando na internet é uma tal fórmula onde a gente multiplica 22,5 vezes a raiz lucro por ação, vezes valor patrimonial por ação, vezes 22... Não, vezes 22,5. Só que tem um erro muito grande aí, que é justamente você usar uma fórmula que servia 20, 30, 40 anos atrás, que não funciona mais na prática. E aqui ele fala uma pérola, ele solta aqui uma coisa que pouca gente soube filtrar. Se a gente pegar aqui essa frase, ele diz para você usar a fórmula de Graham usando o preço atual dividido pelo lucro médio dos últimos 3 anos e achar uma razão sobre o preço sobre o valor patrimonial moderada. Ou seja, pegar o menor PL possível dos últimos 2 anos, usando a média de lucro dos últimos 2 anos, porque o lucro de uma empresa é uma coisa muito imprevisível. Por exemplo, esse ano, o Bruno, que vende Brownie, ele pode ganhar uma coisa como ele vendia 2 anos atrás, ser muito diferente uma coisa da outra. Porque tem muitos fatores que influenciam nisso. Por isso que a gente usa uma média de últimos anos. E a razão, preço do valor contábil, que é preço do valor patrimonial. E multiplicando os dois, a gente teria encontrado qual é a empresa mais barata de fato. E essa foi a estratégia mais bem sucedida, porque ela transformou 100 mil reais em quase 6 milhões. E é claro, olhar para o passado é muito fácil, no futuro é muito mais complexo, mas eu acredito que essa é uma boa forma da gente se basear. Inclusive a metodologia que eu uso numa carteira pública que eu tenho. E antes, eu estava aqui falando com o Bruno no off, que essa carteira aqui, ó, que eu montei antes da minha carteira pública. E bom, como vocês estão vendo aqui, a carteira que eu tinha montado teórica foi de 22,64%, enquanto o Ibovespa deu aí quase 9%. Isso aqui é bastidor, tá? Eu nunca falei isso para ninguém. E essa carteira me dá aquela dorzinha no coração, sabendo que eu podia ter comprado isso aqui, mas eu não comprei. A carteira pública, efetivamente, é essa daqui. Tá dando uma rentabilidade aí, ó, só para vocês terem noção, abaixo do Ibovespa. De novo, meu foco aqui é longo prazo, então não estou preocupado com essa rentabilidade de curto prazo. Mas ao mesmo tempo, a gente está aqui para ganhar sempre, tá? Mas eu estou respeitando a minha metodologia. Porque o Factor Investing consiste em você comprar uma carteira com 10 a 15 ativos e esperar o tempo suficiente para isso maturar. Então, como que eu costumo fazer? Eu determino o prazo. Por exemplo, essa carteira aqui, eu montei no dia 19 de março de 2021. E eu vou desmontar no dia 19 de março de 2022. E eu estou disposto a esperar um ano. Ou seja, por exemplo, se você for lá assistir a série, que o Bruno vai botar o link aqui na descrição, Eternite está com 18% agora, mas ela chegou a bater 42%. E, cara, provavelmente a tua vontade quando ela bate 42% é vender. Só que eu tenho que respeitar a metodologia. Porque se eu ficar tentando vender quando sobe, comprar quando cai, isso não vai dar certo. Por isso você tem que respeitar, não mexe na carteira. E você aporta de uma vez só. Eu não vou aportar em mais nenhuma dessas empresas a priori, tá? Só se eu quiser mudar alguma coisa, mas eu não pretendo. Então, esse é o Factor Investing. É você investir de acordo com números específicos. Cara, fera demais essa explicação. E uma das paradas que eu mais gostei do que você falou, do livro A Fórmula Mágica, que é a versão em português que eu tenho, inclusive, é que o pessoal pergunta, né, cara, como é que essa estratégia que é tão simples, entre aspas, né, ela funciona? Como assim? Como é que todo mundo tá aplicando isso? E é muito até uma frase que o Warren Buffett fala, né? O Buffett, como é que você faz uma coisa que parece tão simples assim e tal? Fala, cara, porque as pessoas, elas querem enriquecer rápido, elas não confiam no método, elas não estão preparadas para percorrer o longo prazo. E é exatamente isso que ele fala no livro. Essa estratégia dá certo porque no curto prazo, muitas vezes, ela vai dar errado. No curto prazo, muitas vezes, você vai perder para o índice, você vai performar mal, você vai ter prejuízo. E as pessoas vendo esse prejuízo, vendo essa performance mediana no curto prazo, vão desistir da estratégia, enquanto no longo prazo ela segue vencedora. Muito bacana. E aí, ô Vini, também é uma outra coisa, questão do método, né, cara? Porque assim, você filtrando apenas pelos fatores, filtrando pelos números, você vai pegar algumas empresas, às vezes, que você não gostaria de ter em carteira, que não gostaria de investir, alguns cases de negócio que você, pô, às vezes não gostaria de ter dinheiro neles. Cara, como é que você lida com isso? É pura disciplina? Como é que funciona isso pra você, cara? Cara, eu vou falar aqui de um case particular de uma empresa que eu tenho em carteira, tá? Que é a Smiles. Ela nem existe mais, ela não é mais listada em bolsa, e todas as ações que eu tinha dela foram convertidas em ações da Gol. Ela é um caso específico onde, assim, você fica com aquele receio, né, na hora de comprar. Só que, de novo, essa estratégia não olha para os ativos, ela só quer comprar o top 10 ou o top 15 ali. Então, essa é a maior dificuldade, você tirar todo o emocional. E é por isso que a estratégia dá certo. Por exemplo, a minha ação com maior rentabilidade hoje é a Eucatex. Não, na verdade é a Eletrobras, pior ainda. Quantas narrativas tem sobre a Eletrobras? Ah, privatização, não vai privatizar, vai privatizar.
Isso é uma coisa que já te confunde como investidor, que você vai ficar lá, caraca, será que eu compro, será que eu não compro? E você tá livre dessas narrativas e seguir uma metodologia é a melhor forma que eu enxergo, tá? Porque essa estratégia, eu falo isso toda vez que eu vou fazer um lançamento de curso, toda vez que eu vou abrir vagas, e eu sei que muita gente deve pensar, ele tá vendendo, ganhar dinheiro rápido e simples, mas não é, cara. Você gastar 15 minutos por ano, você consegue ganhar da média usando essa estratégia. Só que você vai ter que ter uma mentalidade diferente da média, e é essa a dificuldade. Uhum, cara, com certeza. Então, pra gente pegar assim o Factor Invest, então você vai. Eu gostei do que você mostrou justamente os backtests, as várias filtros possíveis, os vários fatores possíveis, mas eu vou selecionar ali alguns fatores, eu vou selecionar alguns filtros para escolher algumas ações, vou olhar unicamente para esses filtros, cara, eliminar viés, eliminar o meu emocional dessa escolha, e aí eu vou escolher ações com base nesses filtros, certo? Perfeito. E aí a escolha desses filtros é que muitas vezes vai determinar, né, os seus resultados finais e tudo mais. E aí, cara, na hora de escolher os filtros, pessoal, eu vejo o Vini já fala disso muitas vezes, principalmente dentro do curso também, ele fala muito a questão dos backtests, que é você basicamente testar o que deu certo no passado, o que deu errado no passado, nos últimos anos, encontrar um padrão e aí você aplicar isso na sua carteira. Então não é, vou tirar da minha cabeça, igual o Vini falou, você não tira da sua cabeça, eu quero escolher as ações que tem um PL menor que 12. Não. Você vai fazer um filtro passado, planilhas, o Vini, até engraçado que a gente tá gravando esse vídeo aqui, o PC do Vini já até travou umas vezes, porque, cara, é tanta planilha, é tanto dado que tem naquele Excel dele, que até trava um pouco. Mas, Vini, show de bola. E cara, fala um pouco, você até citou um pouquinho do Tio Uri e tal, mas como é que foi pra você, tipo, cara, aprender tudo que você usou até hoje e umas fontes pro pessoal pegar também pra estudar, além, claro, do seu conteúdo? Cara, eu acho que a melhor forma de você estudar sobre Factor Investing é botando a mão na massa e testando as estratégias do passado, porque é uma estratégia complexa você tem que ter algum conhecimento técnico para sacar o que é, por exemplo, que a gente acabou de falar aqui de risco-retorno, hipótese dos mercados eficientes, você tem que ter uma noção disso. Mas ao mesmo tempo, se você quiser ser mais simplista, você pode fazer e dane-se, entendeu? E cara, uma coisa que eu acho importante a gente deixar aqui a galera sabendo é que eu vejo muita gente louca por assinar casa de análise. Você, como influenciador, deve ver muito isso. E, cara, vou falar que é um segredo, tá? Um segredo que pouca gente quer que as pessoas saibam. 90% das casas de análise pegam o Factor Investing, botam lá o top 10 ações, e depois eles criam uma narrativa para cima da empresa. Tipo assim, por exemplo, vamos dizer que a minha carteira tem lá Graziotin, Copel, Light e Celeste, que são empresas que estão aqui nessa carteira pública de 10 mil que caíram no Factor Investing. Eles criam uma narrativa para justificar essa compra. Então, ao invés de eles chegarem no ovo através da galinha, eles chegam na galinha através do ovo, entendeu? Eles fazem a engenharia reversa da estratégia e te vendem isso. E assim, não tenho nada contra, o trabalho deles, a maioria é sério, só que eu particularmente prefiro entender a estratégia por trás para não depender de narrativa, porque essas narrativas que fazem o mercado se tornar ineficiente, uma pessoa pagar caro por uma ação, depois ela despencar, você se ferrar. E, pô, Vini, sensacional, velho. Me fala, na verdade, você até chegou a comentar, cara, mas fala pra mim de um case, de uma ação que tu comprou pelo Factory que por enquanto tá dando errado, cara. Que tá dando errado, eu acho que o Isso. pior case é a Sul América, que essa daí tá uns 20% negativo, mas as assimetrias pagam muito nessa estratégia. Então, a minha maior rentabilidade, que é de uma outra carteira que eu tenho, é o iSoluções, com 160% de rentabilidade. Também tem CEMIG com 120%. E assim, o iSoluções nem tanto, mas a CEMIG é uma empresa de energia. Quem consegue 100% numa empresa de energia? Não é tão simples assim, ainda mais num espaço de tempo curto. Eu tive 100% em CEMIG em 6 meses. Isso é muito pouco tempo para ter 100% numa empresa. Então, isso mostra as assimetrias da estratégia e se você está exposto e respeita a metodologia, a tendência é que isso dê certo. Cara, fera, né? E até isso que você falou, respeitar a estratégia, velho. Imagina se, pô, o cara olha pra isso e fala, mano, CEMIG, estatal distribuição de energia? Tô fora dessa daqui. Sul América, seguro, setor crescente do Brasil, estável e tudo mais? Vou pegar essa daqui. Menos 20, mais 160. Fera demais, cara. Fera demais. Cara, só gratidão por essa explicação toda que tu deu pra gente. Fala pra gente um pouco, vou deixar na descrição, mas fala onde que a gente pode te encontrar, o que tu tem feito, tu tá com podcast também, conta pra gente rapidinho, um minutinho aí. Bom, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, segue lá, @ViniciusPepenido. Eu produzo conteúdo diário lá no Instagram. Às vezes eu vou te dar algumas porradas pra te falar a verdade sobre o mundo, mas a gente tá lá trocando uma ideia no dia a dia de uma forma bem simples, uma linguagem que às vezes a gente brinca, às vezes a gente fala de coisa séria. Eu acho que essa é a melhor forma de aprender, porque nem sempre só falando de coisa séria, a gente aprende as coisas. Então, se você quiser assistir meu podcast lá ao lado do Tio Uli, também pode pesquisar aí Bastidores da Bolsa no Spotify ou no YouTube. E eu espero que você vá lá me acompanhar para a gente trocar uma ideia
Se você veio por esse vídeo, pode me mandar um direct pra gente trocar uma ideia aí, falar bem do Brunão, que é um cara aí sensacional também, um dos meus alunos aí mais bem portados quando a gente tá falando de consumir o conteúdo e replicar isso para outras pessoas. Valeu, Vini. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Nem te pedi ainda, mas deixa seu like se você não deixou ainda. Vai lá conhecer o Vini, o cara é fera. Tamo junto. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou!